Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki e hoje eu irei lhes explicar o porquê eu acredito que a posição visual deveria ser banida do K-pop. É importante destacar que esse é apenas o meu ponto de vista e fiquem à vontade para deixar o seu ponto de vista nos comentários. Na minha opinião, esse título de visual nem deveria existir, porque ser o visual de um grupo, para muitos K-popers, implica somente em você ser uma pessoa bonita e nada mais, o que em alguns casos até que é verdade. E eu não vejo por que K-popers adoram debater sobre quem é o integrante mais bonito ou mais feio de um grupo. Eu não vejo onde isso se enquadra em ser parte de um fandom. Todo mundo tem uma opinião diferente sobre visual. O que pode ser bonito para você pode não ser para mim e vice-versa. Quer dizer, você tem idols ótimos, mas que quando elogiados é apenas a beleza, por mais que eles/elas tenham outras posições no grupo. Ok, que em uma indústria onde todo mundo é bonito, ser considerado o mais bonito é uma coisa que deve inflar a autoestima, porém vem sempre atrelado à questão fulano/fulana só é bonita. Sem falar que no momento que o público decide quem é a pessoa mais bonita, dá abertura também para decidirem a mais feia. E aí começam as ofensas gratuitas, comentários destrutivos, etc. Quando você para pensar que muitos idols não tiveram destaque apenas por não serem considerados mais bonitos entre a maioria, é realmente frustrante. Hoje em dia eu sinto que as empresas estão tentando equilibrar, mas na segunda geração era uma tristeza. A gente tem o exemplo da Gia, do Missei, que era perfeita, mas quase não brilhava. No Girls' Generation era Hyoyeon, que mal cantava e a única coisa que as pessoas falavam era sobre ela ser a integrante mais feia do grupo e que mesmo após o debut ela continuava feia. Antes que vocês problematizem, eu tô apenas reproduzindo o que os fãs diziam na época. Eu também lembro das garotas do 2NE1 contando um episódio quando elas estavam ensaiando e o YG entrou na sala de prática e mandou na lata que elas eram feias sem maquiagem. Ou ainda a questão da aparência da Boom. A mulher passou anos sendo, entre aspas, o exemplo de como o excesso de plásticas pode dar errado. Sempre que algum idol muda um pouco já é comparado com a Park Boom. Não é muito raro ouvir a frase "daqui a pouco vai ficar que nem a Park Boom". E mais uma vez isso reflete na nossa visão como público. Outro exemplo, uma voz como a da Hyolyn foi, entre aspas, esquecida, enquanto que outras solistas continuam no auge. Por que a Lee não é tão famosa quanto a IU? Para mim é difícil acreditar que essas pessoas não têm o destaque que merecem apenas por causa da aparência, ou que ser visual seja assim tão importante. Apenas visuais podem ser protagonistas em doramas? Pessoas feias não podem ser idols? Quem determina a beleza de quem? Essa é uma crítica voltada à indústria. Eu sei que não vai mudar, mas eu gosto de expor as minhas opiniões aqui no canal e eu sei que vocês gostam de ouvir. Público ocidental, felizmente, é mais tranquilo, não foca muito na beleza, tanto que na maioria das vezes a gente escolhe nossos preferidos pela conexão mesmo. Se fizermos uma comparação entre os artistas daqui e da Coreia, a gente claramente percebe que no ocidente não precisa ser bonito, bonita, nesse padrão para ter sucesso. Basta ter o dom. Temos artistas de tudo quanto é jeito porque levamos em conta a música e não o visual. Mas no K-pop isso é muito diferente, você vê pessoas tendo destaque apenas por serem bonitas. Eu nunca tinha parado para pensar em relação à aparência, porque para mim isso era o de menos. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a olhar os idols de um jeito diferente foi quando eu assisti um programa de variedades, eu nem lembro o nome porque faz muitos anos isso, e durante esse programa fizeram uma espécie de ranking de beleza do Girls' Generation sem maquiagem. E eu fiquei chocada em como isso parecia ser algo extremamente comum, sabe? Parece aquelas brincadeiras de quinta série que o povo escreve no quadro o ranking de quem é o mais bonito da sala. Simplesmente ridículo. E o pior é que estava num programa de televisão, sendo assistido por milhares de pessoas que devem fazer o mesmo no dia a dia. Ficar avaliando a aparência uns dos outros. E no K-pop isso é tão presente que agora, toda vez que eu conheço um grupo novo, a primeira coisa que eu reparo é quem é a idol mais bonita entre as integrantes. É automático, eu nem percebo. Quando vê, já tô lá escolhendo e colocando em ordem. Vocês entendem o que o K-pop faz com a gente? Muda completamente a nossa percepção do que deveria ser o mais importante, que é a música, o trabalho desses artistas.
eu comecei a reparar que não é somente eu que acabo fazendo isso. Deixa eu contar um episódio que eu tava navegando no Facebook e uma página de K-pop que eu acompanho, né, que eu curto, postou a foto pré-debut do Treasury. Na época, eles ainda nem tinham debutado e, pasmem, uma série de comentários destrutivos, dizendo que todos eram feios, que nenhum salvava. Vocês compreendem quando eu digo que isso entra na nossa mente? A gente começa a se agarrar tanto no visual e esquece o resto. O grupo nem tinha debutado ainda, nem deu tempo de ver o trabalho deles e já tinha gente falando mal. E não eram 2 ou 3 pessoas, eram vários comentários assim, falando da aparência como se isso fosse o maior critério para acompanhar um grupo. Coisa que normalmente a gente não faria, porque beleza não faz diferença quando se trata de arte. Porém, no K-pop estamos falando de entretenimento, é tudo ligado a visual, tanto que isso acaba nos influenciando. Mais uma questão que eu quero destacar é o quanto é rotativo esse conceito de beleza, porque tem o fator idade, né? Uma idol que hoje é considerada uma beldade, daqui a uns anos já não vai ter tanto destaque, porque tem que ser jovem, menos de 30 anos. Eis que então eu me pergunto, qual a finalidade de uma posição de visual? Por que avaliar a aparência e não as habilidades? Eu não vejo sentido. A mesma coisa com a questão de ser um mais novo ou mais velho. Isso, em grupos ocidentais, é a última coisa que importa. Imaginem também o sentimento dos idols em saber que eles/elas são considerados os integrantes mais feios do grupo. Ou pior, debutar em um grupo onde todo mundo é lindo, inclusive você, mas o público dizer que se não fosse por você, o grupo seria 100% visual. A questão maior não é nem os idols serem bonitos, mas a forma com que o público lida com isso, dando mais atenção só quando o grupo tem um integrante bonito. Tem vários exemplos de grupos que eram desconhecidos e que só ficaram populares por causa de um ou outro integrante, porque ele/ela era bonito. Então quer dizer que um grupo com integrantes consideradas feias nunca se tornaria popular? É isso que eu acho que os K-popers deveriam começar a avaliar. Não tem problema nenhum ter idols bonitos nessa indústria, mas o porquê de só se interessarem justamente por uma coisa que não faz tanta diferença assim no grupo. E que, como eu disse lá no início do vídeo, isso dá abertura para que as pessoas comecem a julgar a aparência dos idols e, como resultado, se sentirem abalados psicologicamente e com baixa estima, por não serem tão lindos quanto seus colegas de grupo. É bem pesado, eu confesso que entendo o porquê tem muito idol que sofre com essa pressão estética e acabam recorrendo a diversos métodos, inclusive cirurgia plástica, e o porquê de mentir sobre elas. E a responsabilidade fica em torno dos fãs. Mais uma vez, é o público que precisa exigir uma mudança. Enquanto isso não acontecer, as pessoas vão continuar discutindo sobre quem é mais bonita. Porém, infelizmente, isso é algo que precisa fazer parte do pensamento do público coreano e asiático, que são o público-alvo do K-pop. Essa é provavelmente uma das razões pelas quais muitas pessoas não gostam de K-pop. Ter uma função, entre aspas, visual apenas reforça o quanto a indústria é superficial e fabricada, e na minha opinião a indústria se tornaria melhor caso banissem essa posição. Kisses e let it go!